Boa noite, tudo bom? Bom, é boa noite para mim, né? Eu não sei para você que hora você está estudando. Nós falamos da história comparativa nos vídeos passados. Agora nós vamos falar sobre a microhistória, as abordagens da microhistória e a sua relação com a história regional. A microhistória não é necessariamente a história regional. A microhistória pode sim ser característica de um período. É preciso que haja, no entanto, esse intercâmbio com a macro, essa troca de experiência, um jogo de escalas. É preciso que busquemos observar e levar em conta o processo. Oliveira, 2011. Provavelmente você já deva ter ouvido falar em microhistória, ou não. A microhistória está em voga no cenário histórico brasileiro. É um tipo de abordagem que reduz a escala de observação do historiador, que procura aprender do passado aquilo que habitualmente escapou dos demais historiadores, geralmente preocupados com um ponto de vista mais generalista. Tendo uma semelhança, apesar de ter especificidades que a diferenciam, ela tem semelhanças com o que é a história regional e também a local. A microhistória elege um campo de observação específico para a construção do seu objeto de estudo, buscando o que? Uma descrição mais densa ou social, usando um modelo de ação que dá voz a personagens que de outro modo ficariam no esquecimento. Elucidar e situar as principais características da microhistória nesse tópico será o nosso objetivo de estudo. O aparecimento da microhistória está relacionado com o debate historiográfico desencadeado sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, e também com a crise do paradigma marxista e de outros modelos de história generalizante observados naquele período. A microhistória é comumente entendida como que um indício ou como um elemento a mais para encontrar respostas a situações onde se verificam desconfianças em relação à abordagem da história dominante. Para tal, usa métodos e procedimentos próprios. Ligada ao surgimento da nova história cultural, a microhistória trouxe o que? Uma resposta à crise dos grandes paradigmas, redefinindo conceitos e criando uma análise mais profunda em relação aos instrumentos e métodos existentes até então. Luiz Henrique de Oliveira, em 2010, nos ajuda a entender melhor essa questão quando ele diz assim: dessa forma, a microhistória não procura renunciar à história social, mas sim reconsiderá-la e dinamizá-la. Ela nos permite um enriquecimento da análise social, complexificando ao levar em conta aspectos inesperados, como salienta Levi. O princípio unificador de toda pesquisa microhistórica se baseia em quê? Na crença de que a análise microscópica revelará fatores previamente não observados. Devemos, portanto, estudar o social não como um objeto dotado de propriedades, mas como um conjunto de inter-relações móveis dentro de configurações em constante adaptação. A microhistória tem demonstrado a falibilidade e a incoerência dos contextos sociais, como convencionalmente definidos. Ela procura ir além da interpretação, para tentar o quê? Formular explicações históricas. O método da microhistória possibilita escrever uma série de acontecimentos e episódios significativos que, de outra maneira, seriam inaudíveis e que poderiam ser interpretados por sua inclusão num contexto mais amplo, ou seja, na trama do discurso social. Constitui o que é? Uma prática que visa fundamentalmente a redução da escala de observação, em uma análise microscópica com base no que? Em um estudo intenso das fontes documentais. Nota: o que significa reduzir escalas? Na escala de observação reduzida, a análise desenvolve-se a partir de uma exploração exaustiva das fontes, envolvendo a descrição etnográfica e tendo a preocupação com uma narrativa literária. Reduzir a escala significa o quê? Se aproximar de um objeto
com uma lupa com a finalidade de perceber nele características ainda não observadas. Ou seja, a busca de imagens ímpares. Aproxima-se da vida de uma única pessoa e de seu contexto social mais próximo. Por exemplo, e por conta disso, muitos críticos da microhistória acusam de pretender tornar um caso extremo em típico. Para não fragmentar a análise histórica ou torná-la sem sentido, o objeto de estudo da microhistória terá que ser contextualizado. Ao microhistoriador, cabe, desse modo, desenvolver um trabalho de construção de relações entre a microhistória e a macrohistória, permitindo, assim, na sua abordagem, obter clareza dos contextos, dos conteúdos e apropriar-se do conhecimento histórico, sempre que possível, interligando os fatos sociais com os contextos nacional e global, articulando a singularidade, a universalidade na esfera da particularidade. Dessa forma, o trabalho do historiador seria próximo à atividade de um detetive, que pelos indícios e pequenas provas reconstruiria um mundo de significação que no caso do detetive é o crime e no caso da história é o acontecimento. E a relação dos estudos locais, regionais com a microhistória, é importante ressaltar que nesse caso não se exclui o caráter complementar da macrohistória, mas parte da interação entre os aspectos micro e macro na pesquisa histórica e de um necessário equilíbrio entre ambos para um adequado resultado nesse processo. Dessa maneira, o objeto de estudo da microhistória deve ser contextualizado para não fragmentar demasiadamente o conhecimento histórico ou torná-lo sem sentido. No próximo vídeo, continuaremos a falar sobre microhistória, num texto de Mozart Lacerda Filho. Bons estudos!